Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoal, tudo bem contigo? Isso por aqui para a gente resolver juntos uma questão da Mackenzie. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, que eu vou resolver com você em 3, 2, 1. Vem! A densidade de um sólido é de 10 gramas por centímetro cúbico quando a temperatura é de 100 graus Celsius. E essa densidade muda para 10,03 gramas por centímetro cúbico quando a temperatura é de 0 graus Celsius. A redução da temperatura provoca um aumento da densidade, e a gente tem isso evidenciado pelos valores que estão aí. O que o exercício pede para a gente determinar é qual é o valor do coeficiente de dilatação linear, o alfa, desse material. Vem, se você se lembra da fórmula, que é quase um aprofundamento, você pode usar a fórmula aqui, tá? Eu vou deixar a fórmula aqui do lado só de curiosidade. A gente tem que a densidade, depois de uma variação de temperatura, é a densidade inicial sobre 1 mais o coeficiente de dilatação volumétrica multiplicando a variação de temperatura. Se você está com a cabeça livre para guardar isso, vá em frente. Mas eu acredito que diante de tanta coisa que você precisa levar para o vestibular, isso aqui não vai passar pela tua cabeça. Então vamos construir o raciocínio juntos? Vem cá, ó. Vamos começar falando aqui para a temperatura de 100 graus Celsius. Então, temperatura. Vou chamar essa temperatura de θ0, 100 graus Celsius. Vai fazer o papel aqui de temperatura inicial, mas tanto faz, tá? Qual das duas é inicial, não tem problema nenhum. Para essa temperatura, a gente tem uma densidade inicial de 10 gramas por centímetro cúbico. Vamos pensar o que é densidade? Densidade é a razão entre massa e volume, né? Eu vou escrever que essa densidade inicial é a massa do sólido pelo volume inicial ocupado pelo sólido. Por que volume inicial? Porque quando eu mudo a temperatura, eu mudo o estado de agitação, eu mudo o volume. A única coisa que não muda é a massa. Massa é constante, só depende do número de partículas. Aqui desse lado da esquerda, eu posso escrever que 10 é igual a m sobre V0. Vamos fazer uma coisa parecida para a temperatura de 0 graus Celsius? Vem, pensando agora numa temperatura de 0 graus Celsius. É a minha temperatura final. Faz de conta que esse sólido ele passou por um resfriamento. Para essa temperatura final, eu tenho uma densidade final de 10,03 grama por centímetro cúbico. Densidade é a massa pelo volume. A densidade final é a massa pelo volume final. A massa é a mesma massa que eu tinha antes, mas o volume mudou porque mudou a temperatura. Se eu diminuo a temperatura, as moléculas ficam menos agitadas, o volume diminui. Nessa expressão aqui, a gente vai escrever que 10,03 é igual a m sobre v. O que tem em comum entre as duas expressões? A massa, né? A gente vai fazer uma igualdade aqui a partir da massa, porque m é igual a 10 vezes V0 e m é igual a 10,03 vezes o volume final. Fazendo a igualdade, a gente vai escrever que 10 vezes V0 é igual a 10,03 vezes o volume final. Para sair daqui, a gente precisa de uma ferramenta de dilatação volumétrica. Quando a gente está lá na dilatação volumétrica, a gente sabe que variação de volume é o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Mas tem uma fórmula para, ao invés de calcular a variação do volume, a gente calcular direto o volume final. O volume final é V0 que multiplica 1 mais gama delta θ. Se essa é a expressão para o volume final, eu posso pegar essa expressão e substituir aqui. Olha como é que vai ficar. Fazendo a substituição, 10 vezes V0 é igual a 10,03 vezes V0, que multiplica 1 mais gama, variação de temperatura. E como temos V0 dos dois lados, a gente pode simplificar, dividir a equação inteira por V0. Nossa expressão ficou assim agora, ó. 10
é igual a 10,03, que multiplica 1 mais gama delta θ. E a nossa variação de temperatura está aqui, né? A gente foi de 100 para 0 graus Celsius. Variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. A gente vai ficar com 0 menos 100, uma variação de temperatura de menos 100 graus Celsius. Vem, como é que vai ficar a conta? 10 é igual a 10,03, que multiplica 1 mais gama vezes menos 100. Distributiva, 10,03 vezes 1 vai dar 10,03. E aqui, ó, quando eu multiplicar esses dois, a gente vai ficar com menos 1003 gama. Menos 1003 gama. A gente vai atrás do gama aqui. Vou passar para esse lado e o 10 para esse lado. 1003 vezes gama é igual a 10,03 menos 10. 1003 vezes gama é igual a 0,03. E o 1003 passa para o outro lado dividindo. 0,03 dividido por 1003. Você não ouse fazer essa conta. Dá para melhorar um pouco. Vamos aproximar? O nosso gama ele vai ser aproximadamente 0,03, 3 vezes 10 a menos 2. E 1003 é quase 1000, né? 10 elevado à terceira. Divisão de potência de mesma base, subtraímos o expoente. Menos 2 menos 3 vai dar 10 a menos 5. Isso aqui vai dar 3 vezes 10 a menos 5. E como é um coeficiente de dilatação e a temperatura estava em graus Celsius é menos 1. Cuidado com a armadilha que se esconde nesse exercício. 3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius é menos 1. Você olha para as alternativas, não tem. Mas tem 30 vezes 10 a menos 6, que é a mesma coisa, né? 3 vezes 10 a menos 5 é a mesma coisa que 30 vezes 10 a menos 6. E talvez te dê muita, mas muita vontade de marcar a letra E como alternativa correta. Só que preste atenção nos detalhes. O exercício não pediu para você encontrar o gama, ele pediu o alfa, o coeficiente de dilatação linear. Como é que a gente vai fazer isso? Vem cá, ó. Vamos passar essa conta aqui para o lado e vamos terminar a partir daquela relação matemática entre os coeficientes. O gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, ele é 3 vezes o valor do alfa. Então, 30 vezes 10 a menos 6 é igual a 3 vezes alfa. O 3 vai passar para o outro lado dividindo, e 30 dividido por 3 é 10. O nosso coeficiente de dilatação linear é de 10 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Agora sim a gente marca a alternativa correta. E é ela, a letra B. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando o novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!